Então explica um negócio que também me invoca, e eu não tive a oportunidade de fazer essa pergunta para você em um dos cursos que eu fiz com você. Veja bem, 8 bilhões de almas encarnadas no mundo hoje, é isso? Isso. Eu não me lembro qual era exatamente o número, mas vamos supor que há 100 anos, um século atrás, a gente tivesse 1 bilhão. 1 bilhão foi 1800. Pronto, então há 200 anos e pouquinho, uns quebrados. 1 bilhão, 1 bilhão. Na virada do século XVII, do século XVIII para o século XIX, 1800, 1800 e pouco, atingiu o primeiro bi. Pronto. Beleza. Onde é que estavam essas 7 bilhões de almas antes? E vem cá, você já olhou pro céu? Tava tudo por lá? Tava tudo por aí, que ainda estão. Sim, mas por que agora antes tinha 1 bilhão e agora tem 8 bilhões encarnados? Porque a gente foi sofisticando. Por exemplo, a expectativa média de vida no tempo de Jesus era 35 anos. A expectativa média de um brasileiro no sertão, nos anos 1940, 1945, era mais ou menos a mesma. Hoje é 75. Então você vai avançando. Vem cá, você como intelectual, você gostaria de reencarnar numa época que fosse todo mundo analfabeto? Consciente, eu tô falando você consciente, você só vou escolher reencarnar agora, você encarnaria nesse momento? Não. Você reencarnaria num mundo onde... Não existe anestesia. Anestesia? Não. Então, você reencarnaria num mundo onde a liberdade sexual não fosse respeitada? Opção sexual? Então, assim, você escolhe. Não estou dizendo que todos têm a possibilidade de escolher. Mas há uma grande maioria que tem e escolhe. Então, se você dizer que eu não vou renascer, eu quero... Peraí, eu vou passar 200 anos no plano espiritual para passar 45 encarnado? Que nada, vai deixar aumentar a expectativa de vida, vai aumentar. Então não é uma providência divina. Jamais. Tipo, nunca. Um planejamento divino de que, agora vai ter mais gente. Nós somos livres até para errar. Nós somos livres até para errar. Esse é que é o desespero das pessoas que querem controlar a mente alheia. Mas não existe reencarnação compulsória, não? Do ponto de vista do que você considera uma compulsoriedade como uma obrigação, não. Porque no então limite... posso ficar na espiritualidade o tempo que eu quiser? Claro. Posso ficar lá. O que é tempo? Até para lembrar disso, depois você chama um professor de física aplicada aqui. Tempo não existe, espaço não existe, é uma variável na nossa cabeça. Ele existe aqui, para nós. Tem mais ou menos uns 50 minutos, por aí assim. Mas é uma variável psicológica. Se você ficar trancado dentro de um quarto com a luz apagada, sem relógio, passou quanto tempo? Não tenho ideia. Então, é uma variável psicológica. Essa questão de tempo, porque não sei o quê, passou um ano, mas não sei o quê. Isso é tudo invenção nossa para controlar as outras pessoas. O que é o dia? O dia é um círculo que faz a Terra em seu próprio eixo. Então, escureceu, anoiteceu. Aí a gente diz assim, quando escurecer é a noite, quando amanhecer é o dia. Cada giro que o planeta dá em torno do seu próprio eixo, eu chamo aí de hora. Por quê? Porque eu peguei um compasso, uns matemáticos fizeram a conta e definiu. Cada volta completa ao redor do Sol chama um ano. Pronto, isso é convenção social nossa. O planeta vai para um lado, a gente chama solstício e equinócio. Quando fica mais claro num lado, quando fica mais claro no outro, quando fica numa posição. Isso aí foi permitindo a gente estabelecer variáveis de controle na sociedade. Eratóstenes, 250 anos antes de Cristo, mais ou menos, morando lá em Siena. Ele era diretor da Biblioteca de Alexandria. Ele aí achou uns papéis que diz que tinha um poço em Siena, que quando o sol ficava ao meio-dia, a luz do poço irradiava no centro do poço e não projetava sombra na beira. E em Alexandria tinha um poço que no mesmo horário, na mesma época do ano, que era o solstício, o poço gerava sombra num lado. Isso estava escrito lá, ele não inventou isso não, ele leu. Aí ele falou, peraí, como é que pode ser, se a Terra é plana, como é que em um, ao meio-dia, a luz não gera sombra, e no outro, lá na costa, que é Alexandria, para vocês que não lembram das aulas de geografia, Cirene fica mais ou menos no meio do Egito e Alexandria fica na costa. Aí o que ele fez? Ele contratou um cara para contar os passos para ir até lá, e fez o cálculo e calculou que a Terra tinha 39.500 quilômetros de raio. De diâmetro. De diâmetro. Não, de diâmetro não, de circunferência. O perímetro. Sim. O perímetro.
Aí, como ele usou, isso aí foi calculado depois, ele não disse isso, né? Ele disse lá em estádio, que era a numeração deles. Hoje os cientistas calcularam, tem quanto o perímetro? 40 mil. 240 antes de Cristo. Tem gente que acha que a Terra é plana. Tem um amigo meu que tá tentando me convencer disso. Juro. Sim, cheio de mas dados, pensa, cheio de coisa de olha, que a Terra é plana. ele não tem um dado. Isso é invenção. Olha, o que eu tô querendo falar do mundo de regeneração ao trazer Eratóstenes é 2000 de Jesus, 2200, né? 2020, né? Que nós estamos aqui é 2200. E mais 240. 2400 anos, um cara, sem nenhuma tecnologia, aproveitando saberes anteriores ao dele, calculou o perímetro do planeta, que a Terra era redonda, com uma margem de erro de 0, qualquer coisa. E contando a medida no passo, né? Nos passos. Nos passos. Aí o cara chega pra você, não, é plano por quê? Não, porque eu vi. Isso não é ciência. Essa é uma discussão que a gente tem que fugir dela. Tem um escritor americano chamado Richard Dawkins, que diz assim, você não confronta ciência, você não confronta a razão, que se chama razão instrumental, que vem de uma pesquisa, que vem de um estudo, com uma razão subjetiva de crença. Certo. Isso, se você coloca isso na mesa, você fortalece aquela pessoa que não tem informação, ele não tem nada. Ele não tem nenhum dado, ele não tem... porque não sei o que lá, e começa a inventar, começa a criar história. Aí por isso que o mundo vai atrasando a evolução. Porque o camarada começa a trazer coisas para poder segurar você no passado. Isso é comum. Tem um livro que chama O Ano 1000. Nesse livro, não me lembro mais o nome do autor, todo mundo achava que o mundo ia acabar no ano 1000. Ah, não acabou. Aí o cara inventa uma teoria mirabolante para poder dizer por que não acabou. É como essa questão da data limite. Ah, porque vai acabar. Não, porque não acabou. Não, peraí, não acabou porque não vai acabar. O Sol é Sol, tem 10 bilhões de anos. O planeta Terra tem 4,6 bilhões de anos. Aí você pega uns livros espíritos, o cara diz assim, Jesus é o governador da Terra, Jesus presidiu a formação do planeta. Significa que Jesus é espírito puro há 4,6 bilhões de anos no nosso tempo. Frágil aqui. Aí você quer chegar em mundo de regeneração em quantos anos? É.